Pai, senhor, gente do YouTube, estou de volta com mais um vídeo aqui. Bem, para falar sobre como evitar lotamento de plantas no seu solo. Bem, gente, tem uns tipos de planta que você planta e que meio que enche o espaço da sua terra, o local onde você planta. Aqui eu vou dar mais dicas sobre alguns tipos de planta que podem acontecer e como evitar mais. Bem, começar com plantas que se multiplicam muito facilmente por semente, gente. Sim, gente, porque tem uns tipos de planta que elas têm semente que tem uma germinação muito fácil. Aqui, olha, essa aqui é um cravo de defunto, que quando seca a flor, ela dá muita semente, que quando essa semente cai na terra, elas acabam germinando com muita facilidade, e daí acaba enchendo. Bem, gente, a dica que eu dou, se você não quiser que aconteça esse lotamento, é você, quando perceber que a flor já estiver secando, você ir e tirar a flor, evitar que ela seque completamente, para evitar que as sementes venham cair no chão e venham germinar. É uma dica que eu dou para você que não quer que essa planta se fique se multiplicando muito no seu solo. Você vai ter que ficar acompanhando essa planta quando as flores secarem, para evitar que venha ficar se espalhando. Isso também não vale só para esse tipo de planta, tem vários outros tipos que também acontece isso. Que eu recomendo com planta de flor, que você retire as flores antes que elas sequem, porque a função da flor é fazer a reprodução da planta, da espécie. Daí depois da flor vai sempre vir a semente de muitas espécies, porque tem espécies que a flor não acaba vingando para virar semente. Então você tem que ficar de olho quando as flores ainda estão meio vivas, antes de murcharem, para evitar que venha se espalhar tanto. Aí você tem que ficar acompanhando. Essa é a primeira dica aí. Retire as flores enquanto elas ainda estão vivas, que isso ajuda a evitar lotamento no seu jardim, no seu quintal. Olha aqui, ó, isso aqui é uma maravilha. E depois que a flor cai, vem a semente. Não tá dando para ver direito aqui, mas aqui dentro disso já tem uma semente já. Depois que seca a flor e cai, vem a semente. E com isso essa planta consegue se multiplicar. Então pode se ver que depois da flor vem a semente. E se você retirar a flor antes que ela murche, você tem a chance de evitar a lotação, propagação excessiva dessas plantas no seu jardim, ou no seu quintal, seja onde for. Outra coisa aqui, tem plantas que se multiplicam por estolões. Um exemplo aqui do morangueiro, mas tem muitos outros tipos de plantas que se multiplicam assim. Bem, que dica eu dou para você evitar? Bem, veja a planta, acompanhe também quando ela tiver dando esses estolões, evite que esses estolões venham crescer tanto a ponto de começar a dar broto de raiz assim, porque quando começa a dar estolão assim e não para bem só num, como você pode ver aqui, olha, aqui tem um que morangueiro se multiplica assim, já deu aqui umas raízes, cobri com terra para poder pegar aqui, e você pode ver que já está dando outro aqui, e já está também para reproduzir outra muda. Bem, gente, a dica que eu dou é retire isso enquanto ainda está crescendo na planta mãe. Você tem que ficar acompanhando, porque você não fazer isso, ela vai lotar onde tiver plantada, que eu já vi mesmo isso acontece, e ela não para, ela vai se multiplicando, e eu ainda vou falar sobre como cultivar morango, que quando acontece isso é difícil o morangueiro ele dar morango bem, porque ou ele escolhe dar morango ou ele escolhe se propagar assim. Nesse sentido, quando se propaga, ele realmente se propaga muito. Então você tem que ficar de olho mesmo para evitar que venha dar tantos estolões, para dar tantas mudas. Assim você evita tanto lotamento no solo onde você plantou. Bem, outra coisa aqui é lotamento por toiceira. Esse aqui é o mais sério, porque, gente, toiceira
é algo muito difícil de se acabar, porque por mais que você venha cortar planta aqui, mas a maioria das plantas que dão em toiceira, o caule dela, gente, está bem aqui logo abaixo. Para cá só é mesmo folha. Ainda que você corte aqui, pode rebrotar de novo. É como uma bananeira. Você pode perceber que quando você planta uma bananeira, ela dá muito em toiceira e não para. E daí com toiceira, você tem que tomar mais cuidado. Se você não quiser mesmo a lotação, você deve pelo menos evitar plantar plantas que dão em toiceira num local totalmente aberto, porque pode ser difícil de você conseguir acabar com a lotação, porque vai dar, mas vai dar muito mesmo, porque elas dão muito mesmo. Veja aqui, olha, já é uma outra muda, tem outra brotando aqui. Eu acredito que ainda vai dar outra aqui. Bem, gente, esse tipo de planta, se você conseguir fazer algum espaço meio fechado para ela, como que se cavasse uma parte na terra, colocasse tipo uma barragem ou uma grade assim, para evitar que viesse se espalhar para fora, que eu já vi já em locais na cidade, um local que é feito só com um pequeno espaço de terra, que aonde é plantado esse tipo de planta, se espalha, enche tudo, enche, e daí fica lá lotado. Então se você plantar no solo, ele vai se espalhar muito assim. Então se você conseguir pelo menos fazer alguma coisa para colocar dentro da terra assim, para evitar que venha se espalhar tanto, para evitar que venha sair para fora de um certo limite, você consegue pelo menos evitar mais a lotação. Ou se você colocar umas tábuas ou uma barragem com cimento no fundo da terra, que ele precisa pelo menos de uma certa profundidade para poder ficar dando do broto, ficar dando outras mudas. Então esse tipo de muda aqui é muito complicado de lidar para evitar lotamento, porque ela se espalha com muita facilidade. Então você tem que tomar cuidado quando for plantar. O que eu recomendo, se você não quiser mesmo que não lote, é melhor não plantar sem ver isso aí, sem colocar algum limite na terra assim. Bem, fica a critério seu aí, do jeito que você quer plantar, se você quer ou não. Bem, aqui tem outro tipo de planta que também se propaga muito, que pode encher seu espaço de terra, que aqui ó é o aranto. Acredito que possa ter algumas outras mudas meio parecidas com isso, outros tipos de planta, porque o aranto, gente, ele dá esses filhinhos aqui na ponta das folhas, e quando eles caem, eles pegam raiz facilmente, eles se propagam muito rápido, e daí enche esse espaço na terra. E daí, para evitar mais isso, você teria que ficar passando de alguma coisa para ficar limpando o solo quando cai, pelo menos ficar juntando esses filhinhos, para evitar que venha pegar e se multiplicar muito, porque isso aqui é chamado mãe de milhares, que dá muito mesmo. Então eu não sei quantos tipos de planta podem se propagar desse jeito, mas é um tipo de planta que se propaga muito. Então você tem que ficar reparando cada planta, você tem que ficar fazendo acompanhamento, acho que dão por semente a propagação, ou por estolões, ou toiceira. E desse jeito aqui, você precisa ficar fazendo acompanhamento para evitar mais esse lotamento no seu solo. Como eu já falei dessas dicas, que você usando elas, talvez você consiga controlar mais o excesso de plantas no seu jardim, seu quintal. Você consiga pelo menos ter um controle mais do tanto que dá, não ocupar muito espaço, às vezes até indesejado. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte aí e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.